Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo na paz de Cristo? Bom pessoal, eu vim aqui hoje trazer uma reflexão para a nossa meditação. Como você ser vitorioso? Esse é o tema do vídeo. Como ser vitorioso? Bem, eu já vou falando. Para ser vitorioso, você tem que ser ousado. Isso mesmo. Você tem que ser ousado e fazer aquilo a qual Deus te chamou para fazer. Então, se você for mais ousado e avançar naquilo que você tem um chamado para fazer, ou naquilo que você faz de melhor na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em algo relevante que você faz, se você for ousado, se você persistir, se você lutar, se você não desistir, você vai ser um vitorioso. Eu estou falando isso, não veio de mim. Isso não é de mim, isso é através da palavra de Deus. Tem um homem aqui na Bíblia que, se ele tivesse sido mais ousado naquilo que pediram para ele fazer, ele teria recebido várias vitórias. Mas como ele não foi, ele teve medo de avançar, ele só fez aquilo de acordo com aquele limitezinho que ele tinha, então ele não foi vitorioso totalmente. Então vou ler para você a passagem que está em 2 Reis, é no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 13, e eu vou ler o versículo. Eu vou começar a ler para você do versículo 14, para a nossa meditação. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegou o arco em suas mãos e disse ao rei de Israel, quando pegou. Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Olha só isso. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Ele parou, gente. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão cinco ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Olha só o que eu tinha acabado de falar para você. Se o rei aqui de Israel tivesse mais sido ousado, né? A palavra é essa. Se ele não tivesse parado nas 3 vezes, se ele tivesse golpeado mais o chão com a flecha, umas 5 a 6 vezes, ele iria ter a vitória total sobre os arameus. Aqui, para você entender, o pessoal de Israel, eles passavam muito, até como hoje, né? Eles passam por perseguições, eles têm que lutar para vencer, para ficar com a terra deles, sempre foi assim. Então esse Eliseu era um profeta do Senhor. Eliseu, ele era na época, depois, ele trabalhava para Elias. Ele era como se fosse um discipulado de Elias. Então, quando Elias morre, quando Elias vai ser arrebatado, ele é ousado, Eliseu é ousado. Por isso que ele esperava que o rei fosse ousado, porque quando você é uma pessoa ousada, quando você é muito... eu digo que isso é uma fé grande, que não tem medo de vencer, que não tem preocupação com o que os outros falam, com o que os outros acham. Eliseu era ousado, ele pediu a porção dobrada de Elias, do espírito de Elias, olha só. Quando Elias foi ser arrebatado, ele disse: Senhor, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele foi ousado, então ele esperava que o rei também fosse ousado. Ele queria que o rei tivesse atirado no chão várias flechas. Então, o rei só atirou 3 vezes e parou. Eu acredito que foi a medida da fé que ele tinha. Ele achava que 3 vezes já estava bom. Só que Eliseu ficou irado com ele. E Eliseu queria que ele fosse ousado, que ele tivesse atirado mais umas 5 ou 6 flechas no chão. E aí sim ele ia ser
vitorioso. Aí sim Israel ia ser totalmente vitorioso. O que é que eu e você aprendemos com isso? Que a vitória só vem completa pela medida da fé que eu e você temos. As lutas da nossa vida, elas só são vencidas totalmente pela medida da fé que eu e você temos, pela ousadia que nós temos. Então eu quero pedir que você peça a Deus, e eu também vou pedir para que nós tenhamos uma unção de ousadia na nossa vida. Que o Espírito de Deus chegue sobre mim, sobre a sua vida, com uma unção de ousadia, uma unção tremenda, para que eu e você possamos ser vitoriosos. Então o segredo da vitória é não desistir, é ser ousado, é ser persistente, é lutar com aquilo que eu e você temos e aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Não desistir, não ser medroso, porque o medo impede de nós vencermos. Isso aí eu digo com certeza. Isso aí eu digo de punho próprio. O medo, ele nos atrapalha. O medo, ele faz com que você paralise. Não é um medinho, não estou falando do medinho. Ah, eu tenho medo ali de viajar de avião, mas eu vou. Só tenho aquele medozinho, mas depois de eu estar dentro... Não, eu estou falando de um medo que paralisa. Um medo que não deixa você sair do lugar que você está para nada. O medo que faz você pensar mil e uma coisa que vai acontecer sem acontecer. Isso sim paralisa. Então eu quero falar nesta manhã, que eu estou aqui falando com você, que seja ousado. O segredo da vitória é ser ousado. É não ter medo de lutar, é não ter medo daquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Muitas das vezes a gente acha que está pedindo algo demais, muitas das vezes a gente acha que está sendo muito metido, às vezes a gente tem medo, eu digo por mim, a gente tem medo às vezes até de crescer. Às vezes você procrastina, né, como falam os psiquiatras, os psicólogos, né, os coach, eles falam que de procrastinação. Mas muitas das vezes é o medo que a gente tem de vencer. Muitas das vezes é por nós ter ouvido tanta palavra negativa na vida que a gente fica com medo, achando que é pecado ser ousado, né? Outra pessoa que foi muito ousada foi Davi. Davi, se vocês sabem da história dele, que ele venceu Golias, né? Enquanto todos estavam com medo, ele foi ousado, ele teve fé, ele tinha experiência, que já tinha vencido um leão, né? Que já tinha vencido lá o... Eu não estou lembrando agora, mas eu lembro bem do leão que ele disse que venceu, né? E ele tinha aquela experiência que ele ia vencer aquele gigante. Mas ele foi ousado. Um menino apenas foi ousado, né? E venceu o gigante. Então, pessoas ousadas, pessoas de fé, Deus coloca grandes projetos nas mãos. Deus quer ver que eu e você sejamos ousados, tenhamos fé, temos confiança e avançamos para vencer. O medo nos paralisa. Eu digo isso com certeza. O medo nos paralisa. Mas a fé e a ousadia nos dá vitória. Nos transporta de um lugar para outro e nos faz mais do que vencedores. Então, o segredo para ser vitorioso é ter ousadia, é ter coragem, é ter fé, é ter confiança em Deus e em você também, certo? Eu trouxe essa reflexão para a nossa meditação, estava lendo a palavra do Senhor e o Senhor me incomodou para falar. Para que eu e você sejamos mais ousados na vida, né? Naquilo que Deus tem colocado. Não vai sair por aí fazendo bobagem e dizendo, eu tenho que... isso aqui é meu, eu tomo posse daquilo ali, já é meu. Não, ousado naquilo que Deus colocou no seu coração. Aqui, Eliseu tinha dito para ele jogar a flecha. Então é bom ser ousado naquilo que você tem certeza que Deus tem falado ao seu coração. Certo? E Eliseu também era um cabra muito ousado, uma pessoa ousada da parte de Deus, para fazer a obra do Senhor. Então é isso. Fique na paz, Deus te abençoe. Se inscreva no canal, clique aí no sininho para você receber as notificações. Você clica aí no sininho que está aí do lado, não tem um sininho aí? Você toca lá nele e vai aparecer a palavra todas. Aí você vai lá naquela palavra todas, você dá um cliquezinho assim com o dedinho, olha. E aí quando eu postar aqui qualquer vídeo, você é notificado e aí você vai ouvir uma mensagem da parte do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe. Depois eu vou estar aqui postando também vídeo de pintura. Quando eu tiver um tempinho aqui, pessoal. Não se esqueça, hein? Dá um joinha aí para me ajudar aí no canal. E não saia do canal não, gente. Fica aí ouvindo o que eu tenho para falar, né, da parte do Senhor. É porque às vezes não dá para gravar muito, porque tem muita coisa para fazer aqui em casa. Mas Deus nos incomoda, né, a falar para as pessoas,
gravar aqui para você que está precisando de uma mensagem. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau.